Doutora Christine Stephanie é arquiteta e fellow do National Science Foundation na Universidade do Texas, em Austin. Seu trabalho examina a intersecção entre a forma urbana e a transformação política, e o papel da tecnologia para a criação de novas formas de participação no planejamento urbano. Stephanie atua no campo da arquitetura nos Estados Unidos e no Brasil, e sua mais recente publicação aparece no volume editado Pragmatic Sustainability. Christine, por favor. Hello. So thank you very much for the introduction and the opportunity to be here today and speak about this project. So with my brief 10 minutes, I'm going to share a short film. Eu vou passar pequeno vídeo para vocês sobre estudo de moradia que está influenciando novas tecnologias. E a gente vai falar sobre a relevância desse modelo para o desenvolvimento urbano na cidade de São Paulo hoje. Chapa, estudo sobre a interseção entre tecnologia e produção de habitação em assentamentos informais. Informal settlements, including loteamentos and favelas, cover approximately 30% of São Paulo's urban fabric. Few realize that many are not untouched areas, but have been successively upgraded since the 1980s. Não foram bem atualizadas desde os anos 80. Agora, a moradia causa uma grande mudança na comunidade. Mas o que isso pode nos dizer sobre o futuro dos assentamentos? A política de mutirão forneceu lotes. Cooperative work has offered us new lots and also construction material to work with the users and put them directly in the production process for housing. Em meados dos anos 90, o processo participativo dos mutirões foi substituído pela política dos Singapuras, que removeu parte das favelas e reassentou os moradores na mesma área. O projeto de urbanização de favelas retirou as famílias das áreas de risco e, depois de um período de bolsa-aluguel, receberam seu empreendimento desenhado por arquitetos. Atualmente, os governos estão direcionando as famílias de baixa renda às entidades que gerenciam empreendimentos habitacionais. Sem avaliar os impactos, os governos estão se distanciando de políticas que urbanizaram as comunidades existentes. Apesar de o projeto Minha Casa Minha Vida oferecer moradias, é uma política controversa, pois proporciona o avanço do espraiamento periférico. Não só essas abordagens se desenrolaram ao longo de mais de 30 anos, como quase 50% dos assentamentos sofreram intervenções pelo menos uma vez, 38% 2 vezes e 1% até 4 vezes. Sem evidências empíricas dos impactos decorrentes dessas políticas, as comunidades beneficiadas têm seu papel decisivo prejudicado no que tange à questão de investimentos e recursos conquistados por esforço próprio ao longo de 20 anos. The study is being undertaken across 1,000 em mais de 1.000 residências em Heliópolis, pensando em diferentes tipologias presentes nesses assentamentos formais em São Paulo. Esse é normalmente autoconstrução, Singapura e favelas de urbanização. Heliópolis e São Francisco são exemplos desse 1% de assentamentos informais que foram atualizados ou melhorados algumas vezes. O estudo se centra em 3 coisas principais: a comunidade, o comprometimento dela, coleta de dados, tecnologia e desenho. Os objetivos, basicamente, seriam, em primeiro lugar, identificar quais são os fatores que os assentamentos, os arquitetos e a comunidade, além dos legisladores, podem fazer para contribuir nesse processo. Em segundo lugar, queremos colocar esses critérios na avaliação
dos resultados físicos e sociais das quatro abordagens de desenvolvimento. Aqui a gente está utilizando duas fases para pensar nesse processo nos diferentes níveis. Essas avaliações são feitas com os residentes, incluindo dados demográficos e físicos. Esses dados são coletados numa pesquisa digital e colocam no documento a evolução dos lotes de acordo com a dinâmica social. Depois, isso é traduzido em modelos digitais 3D. Estamos utilizando esses modelos digitais para desenvolver modelos de tipologia de acordo com o relacionamento e a experiência social. Esse é um exemplo de uma casa que nós estudamos durante essa trajetória de tantos anos. Ela incluía 2 quartos, uma unidade dada pelo governo, e as adições depois disso foram feitas pelos residentes. 2 banheiros adicionais, uma loja na frente para sustentar a família até hoje, e uma rampa de acesso também para chegar até a área superior. Depois de toda uma década, o filho se mudou para a parte de cima, para o primeiro andar. Logo depois, foi colocada uma rampa de acesso até o teto novamente, mais uma lavanderia, uma unidade para alugar, para subalugar, para ajudar na renda da família, e depois um deck na parte de cima. Então, os residentes originais estão agora com mais ou menos 60 anos de idade e querem completar todos os acabamentos interiores e exteriores na casa. E, assim, facilitar a tomada de decisões entre comunidades e seus governantes. Nós fazemos isso, primeiramente, agregando as informações obtidas na escala do quarteirão da unidade, em modelos e, então, integrando as tipologias de edificações existentes e propostas em cenários para comparar as opções de desenvolvimento. Juntas, essas informações ajudam a explorar como padrões históricos de desenvolvimento impactam nas alternativas futuras. O objetivo aqui é pensar numa mudança de políticas e uma mudança de pensamento para as próximas gerações, para melhorar e reabilitar a moradia social. Através de inovações e ferramentas digitais, nós queremos empoderar as pessoas da comunidade para trabalhar melhor nesse processo e para garantir o melhor sucesso com a participação das pessoas, melhorando as políticas com o governo local e todas as organizações relevantes. When I was first here at FAO as a Fulbright Fellow in 2008, I wanted to study urbanization, and my orientadora, Maria Rucci Amaral de Sampaio... Quando eu comecei a trabalhar um pouquinho mais com a FAO, Maria Rucci disse que eu devia trabalhar um pouco com moradia, porque é isso que realmente importa nas cidades, é uma coisa chave. Então, pensando em transformação, a grande ideia que a gente tem agora é dados, trabalhar com dados. É muito interessante fazer a coleta de dados e é uma coisa revolucionária, realmente, de acordo com a ONU. Nós sabemos o que é Big Data e como funcionam essas ferramentas. Nós temos 3 situações em relação aos dados, em relação ao uso disso nas cidades. Tem tantos dados que leva realmente a uma paralisia muitas vezes. A gente não sabe o que vai ocorrer com aquilo e como trabalhar com tanta informação. A gente tem uma macroexperiência e essas correntes de dados nem sempre estão organizadas da forma correta para que a gente possa utilizá-los. No caso dos assentamentos, a gente precisa de informação para entender como é que isso foi evoluindo ao longo do tempo e como as coisas melhoraram. Mas é difícil organizar isso. Então, a gente tem uma situação diferente aqui que a gente quer propor, com dados situados para unir todos os dados públicos e os dados dos cidadãos em um modelo de participação para medir a mudança nas cidades. A gente quer lidar com as pessoas para a criação melhor de dados. Em relação aos resultados, nós sabemos que o desenho é muito importante para as questões sociais.
E aqui os usuários têm um certo controle no processo de transformação das casas. Esse processo fica evidente de forma significativa porque ele é importante para as estratégias que levem a uma melhoria de condições. Além de um novo set de dados ou um novo conjunto de dados, nós queremos trabalhar com técnicas de digitalização para situar os associados, as partes relevantes nesse processo e entender qual vai ser o impacto disso em cada comunidade, em cada bairro. Nós utilizamos a Envision Tomorrow como uma ferramenta nesse fenômeno. Aqui nós pensamos especialmente nas crianças, pensando sempre em segurança, nos ambientes que estão ao redor do local de moradia, e pensando também nos residentes e nas pessoas que vão alugar aqueles locais. Em 2017, a gente vai ter uma análise bem completa, junto com os associados de cada comunidade, para poder entender quais são os impactos a longo prazo disso nas comunidades. Qual é a relevância, então, para desenvolvimento urbano hoje? A gente tem uma certa melhoria em eficácia, porque a gente melhora a gestão de projeto, monitoramento e ajustes. Também temos uma melhoria na transparência e na igualdade, porque a gente tem uma abordagem muito mais prática para desenhar a moradia através de autogestão. Quais são os desafios nesses dados obtidos dos cidadãos? Bem, em primeiro lugar, a gente precisa verificar se o que a gente está fazendo no campo vai ter realmente um impacto na escala necessária. Em segundo lugar, a gente precisa pensar realmente no equilíbrio entre a participação da comunidade e a consistência dos dados. E, em terceiro lugar, até que ponto a gente vai poder garantir que essa contribuição de dados vai ser aplicada e vai resultar em boas consequências. A revolução dos dados tem a ver com esse entendimento de quais são os limites físicos, os parâmetros que nós vamos utilizar nos espaços existentes. Nós temos processos relacionados a moradias e comunidades que no passado não estavam conectados. Por isso a gente fala muito de um processo de conexão de recursos e pessoas, associações e ferramentas de monitoramento e avaliação dos nossos processos, além de tecnologias para suportar tudo isso. Utilizando as tecnologias para reassignar os processos de tomada de decisão para melhorar os resultados, não só nos assentamentos, mas na cidade como um todo. A forma ideal de utilizar os dados vai afetar a todos nós e aos espaços urbanos. Isso faz todo sentido, economicamente falando também. Então, para transformar a produção da moradia, a gente precisa mudar a produção de dados. E, para isso, a gente precisa envolver os cidadãos no processo. Muito obrigada.